Mais um vlog aqui no canal Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. E hoje eu tava dando uma procurada nos meus arquivos, né? Achei essa pastinha aqui, que é uma pastinha de desenhos antigos, de projetos antigos. Então eu já mostrei um montão de coisa legal aqui pra vocês, né? Nessa vibe de fazer um making-off mesmo, mostrar um pouquinho, né, de projetos de lá do começo da carreira, do meio da carreira. Coisas que de repente muita gente que chegou agora, no último ano, no canal, assim, acabou não tendo contato. O canal ganhou bem mais audiência de um tempo pra cá. Então são projetos de quando eu estava ainda no começo, de quando eu ainda estava desenvolvendo uma linguagem, desenvolvendo estudo, aprendendo muitas coisas. E eu achei dois projetinhos nessa pasta muito interessantes, que já são aí de... Um deles foi meu primeiro fechamento de costas, já tem 3 anos que eu comecei a fazer esse projeto. E o outro foi um dos primeiros fechamentos, assim, maiores de perna, que eu fiz também para um amigo meu, que acabei não dando continuidade a esse, mas eu vou mostrar a criação, né, um pouco do projeto aqui. E é interessante que tem os rascunhos, eu vou comentar um pouquinho sobre, tá? Então vamos lá, fica aí que vai ser bem bacana. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo, e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Então vamos lá, né? A primeira imagem que eu tenho aqui, na verdade, é uma impressão de um projetinho que eu fiz no Photoshop para esse fechamento de costas, que foi o primeiro que eu fiz. O tema era Cavaleiros do Zodíaco, né? Na época era um amigo meu que queria colocar esses dois personagens aqui, que é o Milo de Escorpião e o Cardia de Escorpião. São dois personagens do mesmo signo, enfim, pra quem conhece aí. E aí eu fiz essa colagem bem tosquinha no Photoshop, com um fundo, a silhueta mais ou menos da foto das costas dele que eu tinha tirado, e dois personagens, só que eu escolhi bonecos. Eu procurei bonecos no Google, porque eu queria ter poses específicas com a anatomia deles que eu pudesse encaixar, que fossem diferentes de imagens prontas de artes promocionais, artes da série, né, fotos do anime mesmo, enfim, do artista. Eu queria fazer uma interpretação própria a partir de um manequim, né? Então eu precisava de um manequim do formato mais ou menos deles, e a partir daí eu fiz essa arte aqui, né? Um estudo de rascunho reduzido ainda no A4 do que seria esse projeto, considerando aqui, ó, a silhueta das costas. Nem era um fechamento completo, né? Porque a parte de baixo das costas nem ia ter tanta coisa, mas até o, assim, sei lá, 3/4 assim, do quadrante daqui para cima, né? Bastante informação invadindo aqui pelos ombros. E eu fiz um estudo bem elaborado a partir desse projeto aqui, né? Que eu fiz uma colagem no Photoshop. Transformei isso num rascunho e a partir desse rascunho eu escaneei, joguei de novo no Photoshop para ampliar e aí sim ir trabalhando maior e detalhando cada um desses personagens e tal. E aí, como eu estava num momento em que eu ainda não estava adaptado a trabalhar em grandes formatos, seja na hora de criar o projeto direto numa folha grande, né, seja por ter uma noção de que eu devo fazer inteiro, em vez de dividir para depois fazer os quebra-cabeças, porque é muito mais difícil realmente você encaixar na anatomia, de você planejar o todo. Mas nesse momento, pela minha falta de experiência mesmo, a maneira que eu encontrei de fazer foi criar um projeto pequeno e depois, na hora de ampliar, trabalhar em pedaços dele individualmente para depois juntar o quebra-cabeça de novo. Hoje em dia, mesmo que eu não trabalhe no digital, mesmo que eu não trabalhasse no digital, eu já trabalhei numa folha maior, já no tamanho exato que eu preciso colocar no corpo, né? Porque eu acho que você tem uma noção do todo e tal. Mas olha como eu fiz, eu imprimi aqui uma parte e outra, aí passei a limpo no lápis, detalhando mais aquele, né? Se você for ver aqui, estava muito mais simplificado, né? Porque era menor. Aí quando eu amplio, eu detalho muito mais, eu trabalho muito mais no acabamento, né? Então eu fiz isso nesses dois personagens aqui, tá? Em um e no outro. E aí, né, aqui mais um de detalhamento, passando a limpo as linhas. Você vê que eu imprimia com um rascunho bem clarinho no fundo e traçava de lápis ou de caneta por cima desse rascunho bem clarinho no fundo, né? Então eu ficava com auxílio do computador, fotografando, escaneando, imprimindo, para eu ir passando a limpo e rebuscando. Então depois que eu tinha essas versões aqui, o que eu fiz?
eu também imprimi bem clarinho de novo a versão final, a versão do lápis já bem definida. E aí vim fazendo a arte final. Então se você for dar um zoom aqui, você vê ó, que tem uma linha de impressão né, muito clarinho. E aí eu fiz a arte final toda na caneta de nanquim, né, aquela caneta de arte final de nanquim. E lápis de cor para fazer os efeitos todos de brilho e tudo mais. Nessa época eu estava trabalhando principalmente com lápis de cor, porque me dava um controle, uma agilidade maior, porque eu fazia os projetos, não esse, né, mas a maioria dos projetos eu fazia em cima da hora, com o cliente no estúdio esperando. Então é um domínio muito maior do que fazer com a tinta, embora eu prefira o acabamento da arte final da tinta quando é para um portfólio, quando é para apresentar assim, uma tinta bem feita, bem pigmentada, né? Mas para projeto eu fazia com agilidade no lápis de cor. Então você vê que como esse aqui, por exemplo, o braço desse entra na frente desse personagem, ó, o espaço desse braço aqui está previsto aqui, ó, porque depois vão se juntar, né, e vai dar o efeito, né, da arte final. Mas olha só, ainda separei numa outra folha porque não ia caber a capa desse personagem aqui, ó, a capa assim, encaixava aqui, e o fundo que vinha por trás dos dois personagens, a casa, né, a constelação aqui. Então os dois personagens vinham aqui por cima do fundo. E aí juntando todo esse quebra-cabeça, eu tenho uma impressão aqui, depois que eu dei um tratamento no Photoshop, recortei cada uma dessas imagens, juntei elas, dei um certo tratamento de cor e apliquei o fundo que eu também tinha desenhado. Então a peça completa, ela é essa aqui, ó. Esse é o resultado, né, da composição desses elementos. Então aqui você vê que tem o pescoço, né, os ombros, e descendo aqui para as laterais, né, das costelas aqui da costa, terminando aqui embaixo seria a cintura da pessoa. Então esse foi o projeto que eu fiz, né, a maneira como eu escolhi fazer o projeto do meu primeiro fechamento. Esse foi um projeto que eu demorei uns meses desenhando, não sei, 2 meses. Depois a gente começou a tatuar, ele foi feito em 12 sessões, se eu não me engano, né? Então demorei quase 1 ano para terminar de fechar essas costas. O projeto original ficou assim, como vocês estão vendo aqui na tela. Eu vou mostrar para vocês aí, né? Muita gente acompanhou, conhece, quem é aqui do canal viu, né? Não é uma criação autoral, mas dentro dessa estética de anime, dessa temática que eu também curto e já trabalhei muito no passado, né? Você vê que desde o primeiro... da primeira criação aqui, que é com colagem dos bonecos, eu já estava preocupado em criar uma composição que fosse única, que fosse uma solução pessoal minha, enquanto artista, escolhendo a composição, fazendo os traços, ainda que inspirados no do anime, tendo a minha solução e não copiando uma arte pronta, né, que estava já do anime na internet para reproduzir. Isso foi um capricho que eu tive, ainda que, né, a gente está falando aí de personagem, cultura pop e tudo mais. Aqui é uma simulação ainda, né, de como ficaria nas costas, e aí depois foi feito para valer. Então eu acho bacana mostrar isso aqui, esse aqui principalmente, para vocês verem como mesmo sem o uso do tablet, mesmo sem necessidade da criação digital, eu consegui, né, fazer um projeto grande, de grande porte, e também para aconselhar, porque eu nem aconselho fazer dessa forma hoje em dia, né? Como eu falei, eu não teria montado quebra-cabeça, eu teria feito já direto numa folha grande, com auxílio da mesa de luz e tudo mais. Mas é aquela coisa de você, tipo, ter as ferramentas à sua disposição e usar as que você tem, usar da forma que você consegue. E se você faz com paciência, se dedica, divide em etapas, faz um projeto, vai lapidando, vai passando a limpo, você consegue ter um resultado final, um acabamento final bastante rebuscado, bastante elaborado, né, com estudo, com tempo e paciência. Mas principalmente porque tem muita gente que pergunta se precisa ter um tablet, se precisa fazer no digital, e não, gente, não precisa. A essência do projeto é desenho, é habilidade de desenho com os materiais e tudo mais, é criar, é saber fazer o acabamento e tudo mais. Aqui eu tenho um outro projeto, esse aqui já foi autoral, ele, né, não foi baseado em nenhum personagem que existia. E aqui era um fechamento de perna, dando a volta em toda essa região abaixo do joelho. Então aqui você tem, né, a dobra do joelho, tá? E aí eu fui primeiro esboçando de uma forma bem rascunhada junto com esse meu amigo na época. Cada um dos quadrantes, eu dividi os quadrantes da pele em 4, né, frente, trás,
esquerda e direita, ou seja, né, lateral, de dentro, de fora, canela e a parte de trás, que é a batata da perna. E a gente foi estudando mais ou menos os elementos que queria colocar em cada área, porque ele tinha essa ideia de botar um montão de coisas, e eu ainda tive que fazer um trabalho de diminuir essa quantidade de elementos, falar, não, vamos selecionar uma coisa ou outra, vamos dividir por categorias e tal. Então ficou meio que assim, tipo, um lado da perna aqui iam ser elementos de jogos, né, bebida, mesa de sinuca, cartas, essas coisas assim. Um outro lado aqui ia ser entretenimento, televisão, computador, quadrinhos, coisas de filmes nerds, né, Star Wars, Senhor dos Anéis, um monte de coisa aqui misturada. Desse lado ia ser música, várias relações de músicas, de bandas, instrumentos, coisas que ele curtia. E nesse último aqui, umas relações mais pessoais, de família. Então a ideia era fazer uma árvore com os retratos, uma coisa assim. Então a gente partiu desse projeto e é muito interessante. Assim, primeiro, o vídeo de hoje é muito falando sobre, né, como eu fazia antigamente, como o meu processo foi mudando e também dando alguns conselhos. Assim como eu falei no projeto anterior, que não vale dividir em peças e depois montar aquela cabeça toda. Esse aqui é um outro caso de como, né, é mais difícil, mais problemático. Eu vou mostrar, o projeto é bacana, mas fica esse alerta, porque olha só, aqui eu tenho uma visão planificada e eu fui encaixando esses elementos, torcendo para que eu conseguisse fazer uma boa emenda, e na hora de passar isso para a pele, tirar o stencil, emendar uma coisa por cima da outra, é muito difícil. Então hoje, depois de ter feito dessa forma aqui que vocês estão vendo, ter feito dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Eu não faço mais aqui. O que eu faço, quem acompanha aqui nos vídeos, quem vê eu fazendo os projetos de fechamento, quem já viu os vídeos de dicas em que eu aconselho, eu primeiro desenho direto na pele com a caneta Sharpie, porque você não precisa dividir, por exemplo, em 4 quadrantes. Você só desenha. Se você quiser que um desenho passe para o outro lado, dê a volta, suba, desça, cresça, você só desenha direto na pele da pessoa. Depois você vem, né, lá com aquele papel com taxa, aquele plástico transparente, cola em volta de toda a área, tira aquele molde e planifica. Quando você botar no papel, você vai ter um mapa muito maior de como aquilo está se distribuindo, sem ter que encaixar em cada um desses quadradinhos. Por exemplo, se eu quisesse que sei lá, sabe, que a guitarra viesse, desse a volta, e isso eu não ia conseguir dividindo aqui, assim, no papel, sem ter uma visão do comportamento tridimensional. Mas vamos lá, limitações técnicas à parte, esse foi um projeto que foi bastante interessante também para mostrar aqui para vocês de transformação de esboço para arte final. Então, esse aqui foi um esboço, não foi o primeiro, provavelmente eu fiz, né, alguns mais leves, mais rápidos, mais soltos, assim como esse aqui, né, que eu mostrei pra vocês, que é a ideia muito por alto, ó, tem aqui. Então daqui, dessa versão aqui, ó, já passa para um acabamento aqui como esse. E aí aqui eu já dei todas as nuances que eu precisava dar de efeitos no lápis e tudo mais, de volume, de sombra, né, de composição. E aí a partir dele eu venho e faço a arte final aqui, tá? Eu procurei aqui também brincar bastante com o efeito das cores, né, o brilho, né, o reflexo da água na garrafa, uma arte final bem limpa. E olha só, tipo, todo um capricho de fazer, tipo, as linhas, os bolds destacando, as cores, né, de forma que, né, a cor do fundo destaque, porque assim, o desafio aqui era a quantidade de elementos. Então, para cada peça, para cada arte, eu tinha que botar tantos elementos se relacionando em diferentes distâncias, tamanhos, escalas. Então, as cores e contraste e a composição me ajudou bastante a explicar, para não ficar tão embolado, né? Então aqui, mais uma outra lâmina desse projeto, a versão em rascunho primeiro, né, a versão em lápis e tal, e aí depois passando a limpo aqui a versão da arte final, tá? Então olhando aqui de pertinho, vou dar também um zoom aqui, né? Fiz questão de caprichar bastante nos volumes, nos brilhos, e aí são várias referências que a gente escondeu de músicas, de bandas que ele curtia, né? Pra quem conhece sinos e tudo mais, um montão de coisa, e um estudo de cores para ter um fundo que destacasse aqui a guitarra, mas que tivesse um contraste entre si, e a ideia é que um fundo aqui, ó, esse fundo laranja, quando rodeasse, ia encaixar nesse outro fundo laranja aqui. Assim, tudo muito minuciosamente pensado, e como eu falei, como foi pensado lâmina a lâmina, pedaço a pedaço, deu muito mais trabalho de fazer tudo se encaixar. Outro projeto aqui, esse aqui é um rascunho preliminar, tá, mas que foi descartado, a composição não estava agradando, estava muito poluído, muito embolado. Eu cheguei a fazer ele passar limpo, mas eu não curti o resultado, achei que esse zumbi também não estava legal. A ideia era ser, né, filmes de zumbi, filmes de terror, misturado com várias outras coisas, né, Clube da Luta, um montão de coisa, Matrix aqui, enfim.
Mas aí depois eu fiz uma segunda versão, com os zumbis mais interessantes, com uma composição um pouco mais dinâmica, com esses itens melhor organizados. E aí a versão, né, dessa lâmina aqui, dessa lado aqui da perna, ficou assim. Eu curti bastante, que aí já dava um clima mais noturno, tinha a luz do anel aqui para dar, né, uma parada, um lightsaber e tudo mais. Então, né, a versão do rascunho e a versão final aqui, lado a lado também para mostrar para vocês, beleza? E a última lâmina desse projetinho aqui, que era aquele que eu falei que era uma árvore, né? Que tem uns retratos simbolizando pessoas, famílias e tal. E esse é um pouquinho mais simples, um pouco mais uniforme. O resultado era esse aqui, ia ter tipo um porta-retrato com algumas outras coisas simbolizadas aqui, alguns detalhes assim, né? Uma vibe um pouco mais mística também, um trabalho de cor mais leve e tudo mais. Então, um montão de coisas aqui desse projeto, tá? Várias lâminas. E como eu falei, tá? São projetos antigos, né? Esse aqui tem uns 2 anos e pouco, esse aqui já tem uns 3 anos, mais ou menos, que eu comecei ele. Então, reflete muito de como eu estava me desenvolvendo na época, como que eu estava aprendendo, né? As dificuldades que eu estava passando justamente nessa questão de encaixe, de composição, de anatomia, tá? Se você tem alguma dúvida sobre isso, sobre como trabalhar em grandes formatos, como tirar molde, eu tenho vídeos sobre isso na minha playlist de dicas e truques, em que eu explico o que fazer e o que não fazer, tá? Então não se baseie por esses aqui que você viu, porque tem maneiras um pouco mais tranquilas, beleza? Mas é isso, eu achei que valia justamente pra galera que vê agora, né, eu fazendo alguns projetos e parece assim, tipo, comenta como se fosse, né, muito necessário trabalhar com digital e também como se fosse uma coisa muito difícil, muito, né, distante, de uma realidade muito distante de trabalhar com uma área grande, fazer um fechamento. Eu sofri bastante no começo com essas questões, até desenvolver métodos, conhecer os macetinhos, tá, que foram me ajudando até que hoje se torna um pouco mais fluido, né? Uma prática um pouco mais simples, um pouco mais comum de você fazer esse tipo de projeto. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.